Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou Moacir, do Mensagens Kardecistas, e trago para vocês mais uma palestra de segunda-feira. Esse nosso encontro de segunda-feira que é um esquenta do tema da semana. São as primeiras reflexões do tema que a gente vai estudar essa semana. Na verdade, todas as semanas realizamos um estudo de um tema específico do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse esquenta, essas primeiras reflexões, são a base que vão compor a nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Tá bom? Nós estamos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E essa semana nós terminamos o capítulo 21, então vamos estudar os itens 10 e 11, que estão divididos em duas partes. Os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas. O Evangelho nos diz assim: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardam a obra de emancipação da humanidade. Dois pontos de atenção aqui no que eu acabei de ler. O primeiro é que todos nós sabemos que estamos na fase final de transição planetária, onde sairemos de um planeta de provas e expiações e passaremos a ser um planeta em estado de regeneração, o início da regeneração, onde vamos ter muito mais oportunidades para o nosso desenvolvimento espiritual. Esse é o primeiro ponto. E é importante que a gente saiba que não adianta só eu me desenvolver. Porque para que aconteça a transição planetária, é preciso que todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão ligados ao globo terrestre também passem a vibrar como regeneração. Ou seja, que sejamos menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos, mais tolerantes, mais amorosos, mais bondosos e caridosos. Que a gente tenha um espírito de empatia com relação ao outro. Que a gente olhe sob o ponto de vista do outro. Se coloque no lugar daquele que está sofrendo. Porque já entendemos que só nos desenvolvemos contribuindo para o desenvolvimento do outro. E quando todos nós estivermos desenvolvidos, o planeta se regenera. É isso que acontece. Então, precisamos de uma atitude mais colaborativa, que a gente possa entender o nosso irmão que sofre e observar o sofrimento dele, olhar sob o ponto de vista dele para buscar uma melhor forma de ajudá-lo. A outra questão, e que está nesse parágrafo, e que é importante que a gente entenda, é que não é porque o espírito está desencarnado que ele é mais sábio, mais inteligente, tem mais conhecimento ou cultura do que nós que estamos encarnados. Porque quando nós desencarnamos, nós não mudamos. Desencarnar não é um ponto de evolução. Então, quando a gente desencarna levando aquilo que a gente é. Se eu fui aqui como encarnado amoroso, caridoso, benevolente, indulgente, se eu compreendi as pessoas, ajudei as pessoas, é isso que eu vou levar. Ao passo de que se eu sou um espírito encarnado aqui, orgulhoso, vaidoso, egoísta, intolerante, grosseiro, é isso que eu vou levar. Porque a gente não muda. Não é porque eu desencarnei que eu vou virar um espírito de luz. Eu desencarnei, eu continuo o mesmo, só que desencarnado, sem essa veste carnal. Então é importante que a gente entenda isso. Porque, muitas vezes, um espírito que vai se comunicar com a gente, seja por intuição, seja por sonho, seja num centro espírita, ninguém garante que seja um espírito muito evoluído. Ninguém garante que seja alguém que seja muito sábio, que tem uma cultura vasta e muito conhecimento. Por isso a gente sempre tem que tomar cuidado. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser tão
devem ser bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Ou seja, o Espírito que se comunica conosco, né, e aí falando dos falsos profetas, né, ele pode trazer uma comunicação dizendo que é qualquer personalidade, ou dizendo que alguém da nossa família que já desencarnou, né, ele pode assumir qualquer papel. E como que eu vou saber se o que ele está falando é verdade ou mentira? Se o que ele está falando é uma orientação séria ou não? Se o que ele está falando eu preciso fazer para melhorar a minha vida, para que eu evolua mais? A gente, não importa de quem receba a mensagem. E isso vale para desencarnados e para encarnados, para as pessoas que convivem conosco no nosso círculo social. Não é porque alguém está dizendo alguma coisa, não é porque alguém nos deu uma orientação que a gente deve sair correndo e fazer sem pensar. O que a gente precisa, entre os espíritos e entre nós, é analisar o que foi dito, analisar a mensagem, refletir sobre ela, pensar nessa orientação, nessa mensagem, quais são os prós e quais são os contras. Essa mensagem ela vem com um conteúdo frívolo ou com um conteúdo que não tem relevância nenhuma, ou vem de repente com um ensinamento moral ou com uma orientação moral importante para o nosso desenvolvimento. Esse ensinamento, ele está alinhado aos ensinamentos de Jesus? Essa mensagem está alinhada aos ensinamentos de Jesus? Quando alguém aqui entre nós encarnados nos dá uma orientação ou fala para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa analisar sempre. O que eu estou fazendo, o que ele pediu para eu fazer vai ser bom para mim? Isso que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Porque não fazer o bem também é fazer o mal. Então a gente precisa analisar todas as situações e trazer o bom senso. Se eu recebi uma mensagem da espiritualidade e essa mensagem está falando para eu fazer alguma coisa que pode me prejudicar ou que pode prejudicar o próximo, é para a gente desconfiar se essa mensagem foi de um espírito superior ou não. Porque espíritos superiores que nos ajudam no nosso desenvolvimento nunca vão dar uma orientação que possa prejudicar a nós mesmos, que possa prejudicar os outros, que possa prejudicar a sociedade em que a gente vive. Porque a ideia desses espíritos superiores é que nós promovemos, que a gente promova a nossa reforma íntima e nos ajudemos uns aos outros no próprio desenvolvimento. Porque é o caminho do planeta. De um planeta que vai logo estar em regeneração. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confia a um círculo restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas, assim como aconteceu com a codificação espírita. Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores, para, por exemplo, escrever o Livro dos Espíritos, as perguntas e respostas, ele recebia as mensagens de diversos centros espíritas, de grupos espíritas, de comunidades espíritas espalhadas pelo mundo inteiro. E essas mensagens vinham com o mesmo conteúdo, da mesma forma. Todas foram analisadas, passadas pelo crivo da razão, analisadas a partir do bom senso, analisadas a partir dos ensinamentos de Jesus. E aí compõe a codificação. Não é porque um espírito ditou alguma coisa que a gente já vai aceitar de cara. Tudo precisa ser analisado, porque muitas vezes esse espírito ele é pouco evoluído, esse espírito ele ainda tem dentro de si questões relativas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Pode ser que ele queira prejudicar alguém.
Porque quando desencarnamos acontece a mesma coisa de quando estamos encarnados. Nós temos mais afinidade com um do que com outros. Nós temos a nossa carga cultural, o nosso jeito de ser. Não muda. Então por isso que a gente precisa entender. E outro ponto, né? Procurar um bom centro espírita. Essas mensagens sempre vão chegar em centros espíritas sérios, com médiums sérios. E aquela orientação que Jesus nos deu, dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é um dom, é um presente de Deus para que a gente se desenvolva e ajude no desenvolvimento dos nossos irmãos. Se alguém está cobrando por mensagens mediúnicas, se alguém cobra uma consulta para receber mensagens da espiritualidade, a gente já tem que desconfiar na hora. Porque médiums sérios nunca fazem isso. Chico Xavier, ele psicografou quase 500 livros. Ele escreveu nas sessões milhares de cartas de entes que já haviam partido para outro plano. Ele nunca cobrou um centavo por nada disso. Ele nunca recebeu o dinheiro dos direitos desses livros. Todos os direitos sempre foram, desde que foram publicados, sempre foram voltados para instituições assistenciais. Porque ele entendia que ele deveria devolver de graça aquilo que de graça ele recebeu. Então, são essas questões que a gente precisa muito prestar atenção. E esse tema dos falsos profetas, dos falsos cristos, daquelas pessoas que usam a mediunidade em proveito próprio, é o que a gente vai discutir. Aí sim, com bastante tempo, para fazer muitas reflexões na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece quarta-feira às 20 horas. Eu espero que vocês leiam esses dois itens, eles são curtinhos, então os itens 10 e 11 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e quarta-feira nos encontramos às 20 horas para o nosso culto do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana e até quarta-feira.